Olá, pessoal! Para a apresentação do TCC, nós trazemos o tema Pós-Covid-19, a influência e modificações no ambiente escolar. Os autores deste trabalho de conclusão de curso são Gabriel Melo de Souza, Giovana Valejo de Alencar, Lívia Zago do Prado e Mariana Vanilda de Carvalho, seguidos respectivamente pelas suas fotos. Objetivos gerais do nosso trabalho era abordar medidas de controle e prevenção da transmissão da doença em larga escala do ambiente escolar da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva, em um possível retorno às aulas presenciais no ano de 2020. Nossos objetivos específicos foram identificar as medidas de prevenção possíveis a serem aplicadas contra a Covid-19 na ETEC, analisar as ações rotineiras e essenciais a fim de propor soluções aplicáveis para a prevenção da doença citada, elaborar oficinas online para a confecção de máscaras caseiras, possibilitar o retorno dos alunos e colaboradores da instituição às suas atividades e funções presencialmente, de forma segura, com redução exacerbada dos riscos e sem possíveis malefícios para a comunidade. A metodologia. Este trabalho foi realizado de forma quali e quantitativa e dividido em três partes. No primeiro passo, foram realizadas pesquisas bibliográficas referentes à Covid-19, tendo como foco as medidas de prevenção utilizadas e recomendadas por países que já haviam superado a pandemia. Países estes como a Singapura, a Noruega, a Dinamarca, além do Reino Unido. Posterior a isso, ocorreu uma análise quantitativa por intermédio de um formulário online através do Google Forms, com o intuito de coletar dados estatísticos referente à comunidade em que se vive e às condições dos moradores, visando atestar a acessibilidade aos equipamentos de proteção individual, ao passo que pudesse ser desenvolvido um layout em um projeto de reabertura das atividades na ETEC Bartolomeu Bueno da Silva ou ETEC Anhanguera. Dessa forma, o terceiro passo dessa jornada foram as medidas qualitativas, disponibilizando à população um vídeo de oficina de máscaras online, ensinando como fazer uma máscara caseira, divulgado no YouTube e no Instagram. E por fim, o projeto de realocação do corpo discente e docente, além dos colaboradores no geral, ocupantes da escola técnica. Ao decorrer dos anos, o mundo passa por diversas alterações e diversas modificações, e elas podem ser ocasionadas tanto por doenças quanto pela tecnologia, economia e afins. E no final do ano de 2019 não foi diferente. Surgiu na China uma doença chamada de Covid-19, que se espalhou, né? E de início ela começou como epidemia e se transformou rapidamente em uma pandemia, alterando totalmente o cenário global. Segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença que ela é causada pelo coronavírus. Ela apresenta um quadro clínico que leva desde infecções mais leves a casos subitamente mais graves de complicações respiratórias. Em decorrência desse vírus, muitos estabelecimentos, instituições públicas e privadas também como as escolas e outras entidades, elas tiveram suas atividades interrompidas para numa tentativa, né, de controlar a disseminação dessa enfermidade. Pensando no estado de São Paulo, no dia 22 de março de 2020, por meio do decreto 64.881, o governador regente, né, o João Dória, ele estabeleceu o isolamento social por meio da quarentena, o lockdown, culminando então na parada forçada de todas as atividades sociais e também das econômicas, permitindo apenas a abertura de comércios essenciais, né, e conforme a recomendação do governo federal. Depois de 5 meses de isolamento social, essas atividades econômicas elas puderam voltar ao funcionamento corriqueiro, né, do dia a dia. Entretanto, os indivíduos eles têm que respeitar as medidas e as ações preventivas contra a disseminação do vírus. Foram retomadas de acordo com o Plano São Paulo e o Plano de Reabertura da Economia, né, que autorizou o funcionamento desses comércios conforme a fase que se encontrava cada parte da população. Cada fase era delimitada por uma cor e para indicar também o nível de contágio e número de casos da doença em cada município. Isso foi determinado tanto pelo Ministério da Saúde, a Distrito e a Vigilância Sanitária. Entretanto, as escolas públicas e algumas privadas, elas não se beneficiaram desse projeto, né?
posto que a maioria dos casos de contágio em outros países, segundo o G1, ocorreu após a reabertura das escolas. Por conta disso, a comunidade do entorno local, docentes e discentes, se mobilizaram contra a volta dessas aulas presenciais, né? Então, por exemplo, a nossa comunidade institucional da Escola ETEC Bartolomeu Bueno da Silva não retornou às aulas. Diante de todos esses fatos apresentados, esse trabalho aborda possíveis medidas de controle e também de prevenção da disseminação da doença dentro do ambiente educacional. A Escola de Educação Tecnológica Bartolomeu Bueno da Silva, comumente conhecida como ETEC Anhanguera, de modo que a instituição pudesse voltar às atividades presenciais, além de poder receber de forma segura os alunos, seus colaboradores pedagógicos e também os serviços em geral. Durante a elaboração desse trabalho, fizemos um formulário que ficou disponível por 30 dias, contendo a participação de 544 indivíduos, referente às dificuldades cotidianas da população frente a uma pandemia e a falta de recursos para se proteger. Conforme o gráfico 1, em relação ao cumprimento da quarentena, foi questionado ao público se eles haviam saído de suas determinadas residências durante a pandemia. 4,2% da população respondeu que teria saído muito, 4% respondeu que estava saindo como antes da pandemia, 66,9% respondeu que estava saindo pouco e 27,9% respondeu que não estava saindo durante a pandemia. Essa pergunta foi elaborada para verificação das normas que o governo implantou, resultando então que a grande maioria dos entrevistados não estava saindo. O gráfico 2 é referente à utilização da máscara. Se as pessoas estavam utilizando a máscara de proteção, 91% dos entrevistados disseram que utilizam todas as vezes. 8% dos entrevistados disseram que só utilizam às vezes e 1% disseram que nunca utilizam a máscara de proteção. O gráfico 3 ele era referido a uma pergunta sobre a condição financeira das pessoas para comprar as máscaras. 99% dos entrevistados disseram que possuem condições financeiras de comprar máscaras e 1% disseram que não possuem condições financeiras. Essa pergunta visava os índices de acessibilidade ao material de proteção individual. O gráfico 4 se refere ao conhecimento das pessoas sem condições de adquirirem máscaras. 52% dos entrevistados dizem que não conhecem pessoas que não têm acesso. Todas as pessoas que eles conhecem possuem acesso e condições de adquirir uma máscara. 40% dos entrevistados dizem que conhecem algumas pessoas que não possuem condições de adquirir máscaras. E 8% dos entrevistados dizem que conhecem muitas pessoas que não possuem condições financeiras de adquirirem as máscaras. Essa pergunta foi baseada para sabermos se todas as pessoas poderiam cumprir a lei do governo de usar a máscara obrigatoriamente. O gráfico 5 é referente à acessibilidade das pessoas ao álcool em gel. 88% dos entrevistados dizem que possuem em casa o álcool em gel. 11% dizem que não possuem em casa, porém utilizam ao entrar em estabelecimentos que fornecem. E 1% dizem que não utilizam o álcool em gel. Essa pergunta foi referente à acessibilidade das pessoas ao álcool em gel, para saber as condições financeiras para também cumprir a lei do governo. Sabendo que a escola possui capacidade para comportar 680 alunos, destes 440 alunos entre os períodos da manhã e da tarde, e 240 alunos no período noturno, o plano tinha como escopo trazer de forma gradual, conforme indicações do Estado de São Paulo, atendendo 30% da capacidade da escola no período diurno e 30% no noturno. Nesse panorama, aproximadamente 132 alunos no período matutino-vespertino, totalizando 12 alunos por sala, além do noturno que receberia 12 alunos por sala, sendo um total de 6 salas, dando um valor de 72 alunos de sua capacidade. Sendo assim, sabendo que um dos métodos de prevenção nas escolas seria o fornecimento de merenda seca, suco e bolacha, a escola poderia diminuir o tempo de intervalo, utilizando essa diferença para a higienização das salas e materiais, além da possibilidade de separar as salas, dividindo-as em 3 intervalos diferentes,
comportando em cada um cerca de 44 alunos, visto que não levaria muito tempo para consumir a merenda seca. Além disso, o plano visou alocar em cada sala um computador com câmera, ao passo que, à medida que o professor fosse ministrando as aulas aos alunos presentes na instituição, ele pudesse ensinar aos alunos no ensino remoto. Portanto, poderia receber de forma segura cada aluno e colaborador, evitando o contato e aglomeração, uma vez que as salas comportariam 13 pessoas no total, ambas utilizando os recursos de combate à disseminação do vírus e mantendo uma distância segura. Considerações finais. Em virtude dos fatos mencionados e das análises realizadas, admite-se que a Covid-19 transformou a sociedade, fazendo com que os indivíduos adotassem novos valores e atitudes que indubitavelmente tornarão-se e, consequentemente, prorrogarão-se como novos hábitos dos cidadãos. Pensando nas políticas de saúde pública, houver adoção de leis que vislumbraram a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção individual, que proibiram aglomerações e, concomitantemente, fecharam estabelecimentos comerciais, entre outras instituições, ou seja, medidas frugais que resultaram na redução da proliferação da doença, evitando assim o aumento exponencial de possíveis e inumerosas mortes dos indivíduos. Nesse sentido, tratando-se do ambiente escolar, assim como outras áreas pertencentes ao cotidiano dos indivíduos, este também sofreu modificações, sendo a mais vultuosa e repentina aos alunos e professores a reintegração dos alunos remotamente, adotando, portanto, o método de ensino à distância ou remoto, em decorrência da paralisação escolar desde o dia 16 de março de 2020. Mas, como consequência, o retorno das aulas no estado de São Paulo tem sido gradual. Porém, estima-se que as atividades da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva, a ETEC Anhanguera, só ocorra no primeiro semestre de 2021. Contudo, ainda há chances de postergar. Sendo assim, atingimos o objetivo do trabalho parcialmente, uma vez que as atividades corriqueiras das instituições públicas, como escolas e universidades, não foram autorizadas por conta do governo do estado de São Paulo, que não permitiu, vendo o risco ainda de contaminação e disseminação das doenças. E para que atingisse os objetivos, seria necessário o retorno às aulas presenciais, mas que infelizmente, como já dito, colocaria em risco a saúde dos colaboradores e dos alunos, visto que ainda há permanência da Covid-19 e não há um meio eficaz de combate a essa virose. Em suma, a vacina. Principais referências: O Globo, Nações Unidas, Brasil de Fato, G1 e Câmara Legislativa. Primeiramente, acima de tudo, agradecemos a Deus por nos abençoar todos os dias e renovar as nossas forças para enfrentarmos essa longa jornada. Agradecemos a nossa família e aos nossos professores por nos tornar capazes de obter esse mérito, atuando como formadores de conhecimento e nos motivando a buscar o êxito todos os dias.